Uma guerra acabando, países destruídos, um continente devastado. Como resolver? Como recomeçar? Como reconstruir esse estrago todo? Eu sou Barbosa, estou me graduando em História, seja bem-vindo a Castle Rock e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Conferência de Yalta, ou a Conferência da Crimeia, se você preferir. Basicamente, o que esses dias de conferência buscavam resolver? Buscavam resolver o que ficou da Segunda Guerra Mundial. Como reconstruir, como reestruturar uma Europa destruída por todos esses anos de guerra. E essa conferência ela ocorre entre os dias 4 e 11 de fevereiro de 1945. Aqui eu abro um parênteses para você que teve a oportunidade de acompanhar pelas redes sociais a Semana de Memorial da Segunda Guerra Mundial, deve ter se atentado que em fevereiro de 45 a guerra ainda não havia acabado oficialmente, e realmente não havia, né? Nós estamos aqui alguns meses antes do fim oficial da Segunda Guerra Mundial, mas por todo um contexto geral já era notório e já era sabido que a guerra estava vencida. Então, por conta de tudo isso, os três grandes decidem se reunir, decidem alinhar um pouco as suas agendas para uma reconstrução, para um projeto de reconstrução, um projeto de uma Europa pós-guerra. Bom, o local que foi escolhido para essa reunião, para essas reuniões, melhor dizendo, foi o Palácio de Livádia, na estação balneária de Yalta. Essa é uma região que fica nas margens do Mar Negro, na Crimeia. Bom, esta foi a segunda de 3 conferências realizadas em tempos de guerra entre os líderes das grandes nações aliadas, entre os 3 grandes, né? A conferência anterior ela ocorre em Teherã e futuramente falaremos dela também porque ela merece um vídeo com um contexto bem mais amplo, né? E a conferência posterior foi a de Potsdam, que no caso foi inclusive onde as potências capitalistas comemoraram a vitória dos aliados. Os chefes de Estado dos Estados Unidos, na época Franklin Roosevelt, e da União Soviética, também na época Joseph Stalin, além do chefe de governo e primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, se reuniram em segredo, é claro, né, em Yalta para decidir o fim da Segunda Guerra Mundial e a reorganização, a repartição das zonas de influência entre o Oeste e o Leste. Isso também foi um tópico muito central nesses debates e nessas reuniões entre esses representantes. Bom, depois de todos esses dias, em 11 de fevereiro de 1945, eles assinam os acordos cujos objetivos são de assegurar um fim rápido para a guerra e também a estabilidade do mundo após essa guerra, após a vitória final. Então tinham esses objetivos centrais ao assinarem acordos lá em Yalta. Essas diretrizes que foram concordadas e que foram combinadas nessas reuniões, elas determinaram boa parte da ordem durante o que viria a ser conhecido como a Guerra Fria, precisando ali as zonas de influência e ação dos blocos antagônicos, ou seja, do bloco capitalista contra o bloco socialista, o bloco soviético. Contudo, nós podemos fazer aqui um parêntese, uma observação até, melhor dizendo, que em 1991, após a queda da União Soviética, o ambiente internacional entrou em um período de transição, claro, abandonando muitos desses preceitos. Podemos até apontar que abandonaram a maior parte desses preceitos do que foi combinado nessas reuniões de Yalta. Bom, agora nós vamos falar sobre a Declaração de Europa Libertada. Mas aí vocês me perguntarão, Barbosa, por que falar sobre essa declaração ou o que era essa declaração? E isso a gente vai entender agora. Essa declaração foi criada por Winston Churchill, né? Por Franklin Roosevelt e, logicamente, também por ele, Joseph Stalin, durante essa conferência de Yalta. Aqui nasce essa ideia. E, basicamente, o que era essa declaração? Foi uma promessa que permitiu ao povo da Europa, abre aspas aqui, criar instituições democráticas de sua própria escolha, fecha aspas. A declaração prometia, abrindo aspas novamente, o estabelecimento mais rápido possível por meio de eleições livres, governos que atendam à vontade do povo, fecha aspas. Isso é semelhante, lógico, às declarações da Carta do Atlântico, que diz o seguinte, abre aspas, mais uma vez, o direito de todas as pessoas de escolher a forma de governo sob a qual viverão, fecha aspas.
Mas aí, por que é importante a gente falar sobre essa declaração? Porque aqui começa a reaparecer, começa a renascer uma ideia de democracia, uma ideia de eleições livres, uma ideia de voto secreto. Então, isso é algo extremamente importante da gente pontuar, principalmente em tempos como esses, onde ataques às democracias, ataque ao voto e muitos outros tipos de ataque envolvendo eleições andam acontecendo. E no nosso caso, de modo mais especial ainda, esse ano por ser ano eleitoral. Mas, enfim, voltando agora para a Europa de 45. Essa declaração foi a base inicial, foi o pontapé inicial para aquilo que se esperava de um pós-guerra democrático, de um pós-guerra eleitoral, de um pós-guerra que buscaria novas formas de governo. Agora, a gente vai ver um pouco mais do que foram pontos-chave dessas reuniões, do que eram tópicos que eles queriam aliar, que eles buscaram entender e que, inclusive, foram concordados por eles. Bom, vamos lá. Primeiramente, acordo com a prioridade da rendição incondicional da Alemanha nazista. Após a guerra, a Alemanha e Berlim seriam divididas em 4 zonas ocupadas. Isso, extremamente importante da gente pontuar. 2. Stalin concordou que a França teria uma 4ª zona de ocupação na Alemanha, mas ela teria de ser formada a partir de zonas americanas e britânicas. 3. A Alemanha passaria por uma desmilitarização e desnazificação. Isso daqui, inclusive, um tópico essencial de se pontuar. 4. As reparações alemãs seriam, em parte, na forma de trabalho forçado. O trabalho forçado seria usado para reparar os danos que a Alemanha infligiu às suas vítimas. No entanto, nós podemos também pontuar que os trabalhadores também foram forçados a fazer colheitas, minerar urânio e fazerem outros trabalhos. Seguindo em 5º, criação de um conselho de reparação que seria localizado na União Soviética. Em 6º, o status da Polônia foi discutido. Concordou-se em reorganizar o governo provisório comunista da República da Polônia, que havia sido instalado pela União Soviética, abre aspas, em uma base democrática mais ampla, fecha aspas. 6º, a fronteira oriental polonesa seguiria ali a Curzon e a Polônia receberia compensação territorial ao oeste da Alemanha. Em 7º, Stalin permitiu eleições livres na Polônia. Em 8º, Roosevelt obteve o compromisso de Stalin de participar das Nações Unidas. Stalin solicitou que todas as 14 repúblicas socialistas soviéticas fossem admitidas como membros da ONU. Isso até foi levado em consideração, mas 14 repúblicas tiveram as suas admissões negadas. Além disso, Stalin concordou em entrar na luta contra o Império do Japão, abre aspas, em 2 ou 3 meses depois que a Alemanha se rendeu e a guerra na Europa terminou, fecha aspas. E que, como resultado, os soviéticos tomariam posse do sul de Sakhalin e das Ilhas Kurilas. O porto de Dalian seria internacionalizado e o arrendamento soviético de Port Arthur seria restaurado, entre outras concessões. Já no caso, os criminosos de guerra nazista deveriam ser encontrados e julgados nos territórios onde os seus crimes foram cometidos. Os líderes, no caso dos líderes nazistas, estes deveriam ser executados. E, além de tudo isso, um, entre aspas, comitê de desmembramento da Alemanha estava para ser criado. O seu objetivo era decidir se a Alemanha seria dividida ou não em várias nações. Bom, além disso, os 3 grandes concordaram ainda que seriam estabelecidas democracias, que todos os países satélites europeus e ex-satélites do eixo libertados realizariam eleições livres e que a ordem seria restaurada. Nesse sentido, eles prometeram reconstruir os países ocupados por processos que lhe permitirão, abre aspas, criar instituições democráticas de sua própria escolha. Este é um princípio da Carta do Atlântico, o direito de todos os povos de escolher a forma de governo segundo que eles vão viver. Fecha aspas. O relatório resultante afirmou que os 3 ajudariam os países ocupados a formar um governo interino que, abrindo aspas novamente, se comprometeu a estabelecer o mais cedo possível, por meio de eleições livres, para os governos que atendessem à vontade do povo, fecha aspas. E
abre aspas, mais uma vez, facilitaria, quando necessário, a realização de tais eleições. Fecha aspas. Bom, o acordo convocou os signatários a, abre aspas, se consultarem sobre as medidas necessárias para cumprir as responsabilidades conjuntas estabelecidas nesta declaração, fecha aspas. Com relação à Polônia, o relatório de Yalta afirmou ainda que o governo provisório disse, abrindo aspas novamente, se comprometer a realizar eleições livres e irrestritas o mais rápido possível, com base no sufrágio universal e voto secreto, fecha aspas. O acordo não escondeu a importância de aderir a um controle pró-soviético de curto prazo do governo de Lublin e de eliminar a linguagem exigindo eleições supervisionadas. O acordo final estipulou que, abre aspas, o governo provisório que agora está funcionando na Polônia deve ser reorganizado em uma base democrática mais ampla, com a inclusão de líderes democráticos da Polônia e de poloneses no exterior, fecha aspas. A linguagem do texto de Yalta concedeu a predominância no governo pró-soviético de Lublin em um governo provisório, embora reorganizado. Bom, agora vamos de um resumão só para a gente encerrar. A Conferência de Yalta foi um conjunto de reuniões que ocorreu ali entre 4 e 11 de fevereiro de 1945. Foi um momento essencial para definir-se o pós-guerra e para a gente entender o que foi o pós-guerra, temos que passar pela Conferência da Crimeia. Bom, o que foi definido envolvendo ali o destino da Alemanha, a responsabilização da Alemanha, uma possível partilha da Alemanha, além também do destino da Polônia, as promessas de uma Europa democrática, as promessas de acordos que envolveriam neutralizar o Império Japonês, as muitas mudanças no mapa geopolítico que definiram os próximos muitos anos, os próximos 46 anos, até a queda da União Soviética, enfim. Isso tudo é um resumão do que foi a Conferência de Yalta. Nós podemos dizer, inclusive, que esse daqui é o começo da história da Guerra Fria. É aqui onde começam a se definir os pontos-chave que vão culminar nesses longos anos de Guerra Fria, nessa divisão geopolítica e em todas as divergências, brigas, atritos que vão acontecer ao longo dos próximos anos. Bom, isso daqui foi a Conferência de Yalta. E muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pela sua companhia. Fiquem bem e, claro, deixa um like se você ficou até o final, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para que mais pessoas conheçam um pouquinho do que foi esse 4 de fevereiro, esses dias de fevereiro. E, logicamente, fiquem bem e até o próximo episódio.